Essa aula vou falar sobre as fases avançadas da demência e sobre cuidados paliativos. Frente a uma fase avançada, nós vamos mudar um pouco o foco do cuidado do paciente. Afinal de contas, nesse momento, ele está dependente praticamente de forma completa nas atividades do dia a dia. A autonomia dele é praticamente nula. O paciente, nesse momento, ele tem um prejuízo, um comprometimento cognitivo muito severo, físico, biológico, né? Afinal de contas, até os próprios órgãos dele não estão funcionando tão bem. E o foco vai ser o quê? No alívio do sofrimento, no conforto e na dignidade. Quando se fala em cuidados paliativos, não quer dizer desistir, não quer dizer abandonar, deixar de lado. Pelo contrário, nessa fase você vai oferecer, vai cuidar, vai se entregar até mais e vai precisar também de um suporte maior. E quais são os princípios do cuidado paliativo? Controle de sintomas, então, é manejo da dor, alívio dos desconfortos, pode ser um desconforto respiratório, um desconforto intestinal. A equipe multidisciplinar vai ser muito importante nesse processo. Eu vejo com certa frequência, frente a um paciente numa fase avançada, a família abre mão de uma fisioterapia, de uma fonoterapia, de uma terapia ocupacional, de técnicos de enfermagem. Mas, nesse momento, é até mais importante você contar com o apoio desses profissionais. E é muito importante ter uma comunicação assertiva, uma comunicação direta com a equipe multidisciplinar e com toda a família. É importante o preparo. Afinal de contas, nesse momento, é aquele em que o paciente realmente está partindo. E nós precisamos oferecer o máximo de amor, carinho, atenção, dignidade. O cuidado com relação à hidratação, à nutrição é muito grande. Se aquele paciente ainda tem a capacidade de deglutir, você tem que tentar oferecer porções menores, líquidos com espessante. O fonoaudiólogo vai te ajudar muito nesse momento. E aqueles pacientes que vão necessitar de uma via alternativa de alimentação, geralmente uma gastrostomia, é importante o suporte de um nutricionista para saber se você está seguindo a dieta, você está oferecendo os nutrientes que são necessários para o seu familiar. A hidratação, utilizar de técnicas seguras para evitar aspiração, não dar um alimento para o paciente deitado, por exemplo, que isso faz com que aumente muito o risco de uma aspiração e com isso uma pneumonia. Em alguns momentos você tem que ser decidido junto à equipe médica, junto com outros familiares, sobre o uso de vias alternativas de alimentos. Eu citei a gastrostomia. É frequente as famílias ficarem muito angustiadas quando indica a necessidade da gastrostomia, porque o idoso já não está mais em condição de engolir o alimento, está ficando desnutrido, não está conseguindo receber os medicamentos que precisa. Mas em alguns momentos é isso que vai permitir a dignidade a ele, dele não ficar desnutrido, dele estar recebendo os remédios que ele precisa receber. Não é uma agressão você submeter seu familiar a uma gastrostomia, por exemplo. É algo, em alguns momentos, fundamental. Precisamos ter o cuidado com a pele. Por quê? Para evitar escaras. E que tipo de cuidado? Mudança de decúbito, evitar que o paciente fique períodos muito longos numa mesma posição. Existem alguns tipos de colchões que diminuem a tensão na pele e, com isso, reduz o risco de feridas. Manter a hidratação da pele através de cremes, alguns óleos específicos. Uma escara, uma ferida na pele, ela pode infectar e pode causar uma sepse e trazer o paciente ao óbito. Uma escara pode trazer dor. Então é importante evitarmos que isso aconteça. Frente a um paciente com dor, a gente tem que ter um manejo dessa dor. Isso você precisa estar conversando com o médico que está no cuidado direto. Às vezes é necessário uma medicação fixa.
às vezes são necessários medicamentos até venosos. E precisamos ficar atento com alguns sinais não verbais de dor. Afinal de contas, nas fases avançadas, geralmente o paciente não tem uma capacidade de comunicação. Ele não consegue falar que está sentindo dor. Então, você precisa estar atento com as faces de dor, ou se ele fica indicando algum local com muita frequência. O ambiente tem que ser um ambiente caloroso, um ambiente confortável, uma iluminação boa, uma temperatura agradável, músicas que acalmam, cheiros também podem ajudar. A família está próxima, principalmente aquelas familiares que estão ao lado durante todo esse processo. Não estou falando para isolá-lo de familiares que porventura não tiveram oportunidade de ficar próximo. Não, mas dar preferência para aqueles que estão próximos mesmo. É importante vocês estarem perto do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa nesse momento. Quais são os sinais de que talvez está no fim? Quando não quer comer mais, quando não consegue mais engolir, quando a consciência está prejudicada, uma sonolência excessiva, se a respiração modifica, uma respiração mais profunda, uma respiração mais rápida, uma respiração mais irregular. Isso pode ser indícios que está próximo do fim, mas não quer dizer que é o fim, propriamente dito. É um sinal. A família precisa ter um apoio e ela precisa entender o que ela está esperando, o que está para acontecer, acolhê-la frente a esse luto antecipatório, informar sobre os recursos que são possíveis. E é importante a família também estar recebendo suporte após a perda. Afinal de contas, em muitos casos, são muitos anos desse cuidado. Então, a família também precisa estar recebendo após o falecimento do ente querido. Cuidados paliativos não quer dizer desistir, mas mudar o foco. Da cura para o conforto, dignidade e qualidade de vida. E a nossa obrigação é garantir respeito, acolhimento e humanidade até o final.